ok? Vamos lá para mais uma edição do Blog do Editor. Vamos abordar duas edições, julho e agosto de 2002. Bom, o destaque não é na leitura, mas eu estava vendo aqui na revista que com a revista de julho nós mandamos um boné muito legal. Aliás, eu usei anos o boné. Boné de tactel branquinho, só escrito contra relógio do lado, assim, bem discretamente na frente, eu acho, mas pequeno. E foi o primeiro de uma série. Depois disso, a gente passou a mandar boné todo ano para os assinantes, né? Dentro da revista, às vezes dava alguns problemas nos correios que não entregavam, que vinham, que tinha um volume dentro. Mas a gente passou, esse foi o primeiro de uma série. Depois começaram a mandar meia também de brinde, uh, várias coisas. Mas esse é o primeiro boné. Muita gente lembra dele, um boné branquinho, tactel, o suor caía do lado, assim, é maravilha. Bom, aí também eu faço uma defesa de que a Maratona de São Paulo continuava malemado. E aquele pessoal andando, sabe, aquela coisa triste lá, depois do quilômetro 30. Aí eu falo, por que a Maratona de São Paulo não inova e passa a ser Maratona de São Paulo de 30 quilômetros? A repercussão não foi muito boa. Até pelos corredores, não, maratona tem que ser 42, 195, é uma bobagem absoluta, né? Mas enfim, então, e outra coisa que ele vai abordar nessa edição de julho e agosto, os revezamentos. Aliás, os revezamentos tinham um sucesso porque as pessoas não queriam correr 42, boa parte. Pouquíssimas pessoas, ainda 2, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas corriam maratona. O cara queria correr meia, 25, tal, 30. Bom, ok? Vamos lá. A capa de julho traz a maratona BR de revezamento, que também como a maratona de revezamento Pão de Açúcar foi, puf, um crescimento incrível. Nessa terceira edição já estava com quase 1.500 equipes. Aí embaixo uma corrida dos carteiros também, excelente organização, num lugar que corria muito. Brasília sempre teve essa tradição de acontecer em várias provas importantes. Aí bom, aí tem um editorial que eu falo, o título é Mais Governo, Menos Violência, porque tinha havido o assassinato do jornalista Tim Lopes, da Globo, que também corria. E foi um assassinato brutal, bom, todo assassinato é brutal, mas foi uma coisa terrível. E eu falo sobre o governo, que o governo na época, o FHC, que não é possível continuar. Quer dizer, a revista estava voltada para corridas, logicamente, mas tinha momentos que a gente tinha que falar alguma coisa, né? Como já fizemos em relação a essa coisa que nós temos atualmente aqui. Então, a gente faz um editorial falando, não é possível essa estupidez que está acontecendo de tanta violência nesse país. E falo do Tim Lopes, obviamente. Bom, aí tem o boné, e vamos então para. Tem um anúncio da Maratona de São Paulo aqui, falando, entre outras coisas, que é a maior corrida do Brasil. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas é uma prova importante no Brasil, obviamente. O principal, a primeira linha do anúncio é a maior maratona do Brasil, maratona individual. Bom, aí tem o terceiro revezamento no Rio de Janeiro, da maratona BR, patrocinada pela BR, de combustível, né? Posto. E ela então chega a 1.459 participantes. Enfim, e também absolutamente muito bem organizado. No caso, ela pela Gaioto de Luca. Gaioto de Luca. E sucesso. A elite participava, que era para amadores, lógico, tal. Mas havia uma participação da elite convidada. Aí cada um juntava lá e uma marca X patrocinava, a marca de tênis, tal. Então era equipes de todo o Brasil, como acontecia. Aqui o anúncio do Power Bar, como eu falei outras vezes, assim, um cardápio. E passou também a ser um anunciante, porque estava surgindo esse negócio da barrinha energética, do carboidrato em gel, que é coisas elementares para os corredores. Então eles passavam a anunciar frequentemente. Aí tem uma cobertura, a Mizuno estava entrando bem eu acho que era a principal marca na época, para os corredores. E
temos uma cobertura da 24 horas Mizuno. Foi uma prova. Não tinha tantos participantes, obviamente. E o Valmir Nunes conseguiu essa prova, venceu, porque quanto mais quilometragem você podia fazer, né? Então ele faz 270 quilômetros e vence a, a prova de 24 horas da Mizuno. Muito bem. Aí nós vamos lembrar que o Derek Marcos, que eu falei, agora faz tempo que eu não falo dele, o irlandês, foi um colaborador sensacional para a revista durante muitos anos. A internet, no começo a revista não existia, depois começou a vir, mas a gente ainda não tinha esse hábito de ficar como hoje, né? Tem gente então que passa horas no celular vendo coisa que está acontecendo lá fora e tal. E na época nem o celular não tinha essa bola toda, estava também, estava começando, mas sem esses apelos que tem hoje, para alô, tudo bem? Um telefone sem fio que você podia andar com ele, né? Na rua. O Derek Marcos, então, com uma sessão correndo pelo mundo, ele trazia informações diversas sobre o que estava acontecendo. Aqui ele fala da Boulder, com uma prova gigante que tem nos Estados Unidos até hoje, da Elite, do Haile, que ia fazer uma prova de 1 hora para o recorde mundial, não consegue, então a pessoa ficar conhecendo. Outra sessão legal, como eu falei, já é uma sessão praticamente todo mês tinha, que era brasileiros lá fora. Geralmente assinantes, mas também não era rígido, que o cara não era assinante, mas eu fui correr a prova tal, posso escrever? Pode, manda umas fotos, comenta, informa os leitores o que tem de bom, de ruim, você sugere que a pessoa vá lá também. Aí fala da maratona em Praga, uma cidade belíssima, como você imagina, eu corri essa prova, mas não é aqui esse caso. E é um grupo de brasileiros que vão lá e se juntam e fazem uma prova, e fazem uma ideia do como é que foi a maratona. Aí tem uma cobertura, não de brasileiros, mas a gente ficou sabendo, na verdade, essa cobertura foi escrita pela Liane Beretta, que passa a ser uma colaboradora fixa na revista, e tudo que relacionava-se à África do Sul, ela podia falar, porque ela podia ficar lá 2, 3 anos fazendo mestrado, doutorado e tal. Então, essa prova, essa Conrad, a cobertura da Conrad de 2002, que estava a cada 86,5, porque 86,5, 87 e tal, era quando subia. Saía do litoral, Durban, e chegava em Pietermaritzburg, no alto. No ano seguinte, invertia, aí dá 89, 2, 3 quilômetros mais, porque é mais fácil. A diferença é nenhuma, assim, em termos de dificuldade. E a Conrads tinha voltado depois, sempre foi 11 horas o tempo limite. Aí teve um ano, que é o aniversário da prova, 2, 3 anos antes, de 2002, 2000, foi para 12 horas. Aí bombou o número de participantes, que 1 hora a mais é fundamental nesse caso. Aí ela ainda é com 11 horas. E com isso, muita gente ia para a prova sem absoluta certeza que ia terminar. Porque, depois de 11 horas, a pessoa não recebe medalha, inclusive tem cortes antes do percurso. Ou se a pessoa passou no último corte, tudo bem, mas aí foi bem devagar, chegava lá com 11,1, nem fazia a chegada, nem passava na linha assim, porque tá aí medalha, nada. Eu escrevo sobre o Bush, Gustavo Bush, já falamos sobre ele muitas vezes aqui, um corredor veterano, ele vai a Conrads aos 73 anos, eu fui aos 60. Ele foi aos 73, ele e mais outra pessoa, os mais velhos. E ele não consegue terminar no tempo limite de 11 horas. E essa prova, então, ela teve 12 mil inscritos, porque essa coisa de 11 horas limitava mesmo. E a Conrads, quando eu fui, eu não me lembro de ter esse tempo limite, de ter uma necessidade de resultado. Mas talvez tivesse. A Conrads passa a exigir que a pessoa, para participar, para se inscrever, tenha 4 horas e 30 em maratona, que é uma forma, senão a pessoa não corria nada, queria se inscrever lá, enfim. Aqui uma cobertura de um assinante também fala sobre a maratona do Everest, que é uma caminhada, digamos assim, nem tanto corrida, mas é um lugar diferente, logicamente, com um monte de montanha, ninguém sobe até o Everest. Aí do lado, é uma maratona turística dura, né? Porque é um frio do cão,
Então, mas, é legal. Aqui, então, outra matéria da Liane Beretta, que estava com 2 ou 3 pessoas na área de fisiologia escrevendo na revista. E ela comenta sobre uma questão importante, que é a questão da hiponatremia, né? É quando se bebe água demais. Se eles falavam, já estava falando aquele negócio, não, beba água, beba muita água. E até que ela começou a já pintar assim, pera um pouquinho. Ainda mais corredor mais lento, maratona que termina em 4, 5, 6 horas. O cara toma muita água, eu não tô, tá me faltando energia, eu vou tomar mais água. Sede sempre você tem, lógico. Aí você tomando muita água, você dilui o sódio na corrente sanguínea e pode dar problemas e tal. E não se resolve com isotônico. Enfim, tinha que maneirar na água. Mas essa questão de hidratação vinha discutindo no começo, até se falava para não se beber, isso no começo, lá, 1900, sei o que. Depois, aí no final, beba sempre. Aí começou a ter alguns casos de hiponatremia. Aí falava, não, a gente falou, beba água, beba muita água. Não é tanto assim. Beba se tiver sede. Se não tiver sede, tudo bem, vai em frente, não tem problema nenhum. Aí tem o Tim Lopes, então, tinha sido estupidamente assassinado quando ele fazia uma reportagem de uma favela pelos traficantes, que é o que mandam lá em boa parte do Rio de Janeiro. E um assinante falou, o Tim Lopes, ele escreveu uma matéria num jornal, o título da matéria, um repórter na maratona. E o Tim Lopes escreveu um texto alguns anos atrás, posso mandar, eu tenho guardado, tal. Foi muito legal, ele tirou uma foto especial da reportagem do Tim Lopes, com a foto dele chegando, e nos mandou. Foi uma forma de homenagear esse jornalista da TV Globo. Aí vamos para a edição de agosto, que traz a Maratona de São Paulo na capa, com o Vanderlei Cordeiro vencendo com recorde, e a Zeferina Baldaia, também é sensacional. Aí, eu resolvo fazer no editorial, assim, falar, olha, Maratona de São Paulo, não tem jeito, o pessoal não consegue participar, boa parte não treina para isso, não quer treinar. Então entrava X pessoas e metade, eu conseguia correr, chegava abaixo de 4 horas, tá? O resto chegava daquele jeito lá. Aí eu comecei, levantei a palestra, por que não fazer a Maratona de São Paulo a 30 quilômetros, a única do Brasil, a única do mundo? Não, a única do mundo tem outra prova de 30 quilômetros. Mas transformar a Maratona de São Paulo em 30 quilômetros de São Paulo não repercutiu nada. A minha ideia, nem por parte do organizador, que é a ESCOM, nem por parte dos leitores, que depois vão mandar, que absurdo, o editor falar, sugerir que a maratona vive 30 quilômetros, ai, que ousadia. Aí tem o anúncio da ASICS, que é outra marca muito importante para a gente, que vinha, aparecia, aqui é uma foto bonita da ponte lá a ASICS patrocinou a maratona Nova York há muitos anos. E aqui é uma foto da largada, como você sabe, na ponte que sai de State Island para Manhattan, é uma largada muito famosa. Então tem a Maratona de São Paulo, que o Vanderlei ganha com 2:11 e faz o recorde da prova, e a Zeferina vence também 2:36. A prova legal, continuava para a elite muito boa, tal. E nesse caso se nota uma queda de participantes, que tinham sido 5.900 em 2001 e passou para 3.753. Na verdade, a gente vai comentar isso sobre a cobertura, a edição de setembro, as avistagens da Maratona de São Paulo tinham sido infladas, com corredores fantasmas. Isso foi uma coisa assim mais terrível que aconteceu. Uma falcatrua, porque a Maratona de São Paulo, ou como outras provas, que dizem, nossa, a prova é ótima, maravilhosa, é enorme, vai receber os apoios, patrocinadores. E quando você vai ver uma prova, você não consegue saber se tem bastante gente, mas não sabia, assim, eu publicava as listagens e tal. Aí a gente vai descobrir depois que essas listagens não eram de confiança, ela colocava um monte de nome de gente lá, era terrível. A gente vai comentar em setembro sobre os corredores fantasmas das listagens da Maratona de São Paulo. Aí tem a cobertura da Maratona Pão de Açúcar de Fortaleza, que é a primeira edição, que é difícil correr lá no lugar, porque é muito calor, né? Quer dizer,
Talvez o pessoal do Nordeste fique mais acostumado. Mas a prova não largou às 5 da manhã, você não largou, acho que às 8. Então eu sei que eu fiz a prova das 8 às 10, a minha meia maratona, e já foi terrível. Aí o Raul Cardoso, foi fez a segunda parte, ele correu das 10 a meio-dia, que fazia meia em 1h40, 1h50, sei lá. Bom, aí tem a cobertura, então o circuito Adidas, aliás, tá vendo essa camiseta aqui? Essa camiseta é do circuito Adidas Trail Run. Essa camiseta tem 20 anos. É incrível. O material assim, sensacional. E esse circuito Adidas, que era feito pelo garoto De Luca, né? Era sempre em lugares trail run. A Adidas tinha um tênis de trilha. Então, ela fazia prova só em lugares assim, não asfalto. No caso, foi uma prova em Gramado. Já tinha sido feito em Campo de Jordão. E vai fazer sempre em lugares muito verdes, chão de terra e tal, para promover o tênis dela. Aí tem mais o da Garçom, que passa a ser assim, 1, 2 vezes, 3 vezes por ano, mandava matéria. Tomás, eu fui correr a prova X lá fora. Ele corria as provas aqui dentro também, lógico. Ele corria muita maratona. E aí ele fala, Tomás, eu fui correr a Midnight Sun Marathon, né, na Noruega, que depois ficou meio na moda. E eu nunca achei muito legal, porque já tinha visto o relato que a prova o sol da meia-noite nunca tem. Tem claridade, às 11 da noite tá claro, porque você sabe, lá em cima, no inverno é 1 a 2 horas de luz por dia e no verão 1 a 2 horas de noite de escuridão. Aí vai correr na Noruega essa prova e fala, legal, né? Tal, mas depois ficou na moda com Maratona da Muralha da China, que é outra bobagem, sentido bobagem que você não corre, você corre uns 1.000 metros, 2.000, sei lá, pouca coisa na muralha, o resto é uma estradinha de terra no meio do nada, aí depois você volta, anda mais, sobe a escada, corre mais 1.000 metros na muralha e desce, é uma prova para apelo turístico, né? E a Midnight Sun lá, a mesma coisa, depois apareceram outras Midnight Sun. Só que ele comenta, olha, precisa ter muito ônibus, para chegar na Noruega, fazendo um voo daqui para lá, para, não sei o que, ele demorou simplesmente 26 horas, de São Paulo a Noruega. Aí, um relato também, já um relato do Roberto Duarte, Carlos Roberto Duarte, que é o da Volta à Ilha, né? Que ele teve a ideia da Volta à Ilha das provas de trilha que ele fazia lá fora. E uma delas é essa na França. Então ele volta a fazer essa prova, até para pegar mais informes de como fazer a sua Volta à Ilha, que já era um sucesso, tudo bem. Mas ele estava lançando também praias e trilhas, que é uma coisa meio puxada. São 2 maratonas, uma no sábado, 42 aproximadamente, e outro domingo, outros 42. Então ele vai lá, eu estou querendo fazer praias e trilhas, e foi lá correr, que é dura para chuchu essa prova, na França, para pegar a experiência. Aí tem uma matéria da Liane Beretta, Liane Beretta passou a ser fixa na revista. E ela comenta sobre lesões. Lesões, várias razões para lesões. Sem dúvida que a lesão é uma coisa séria, então. Mas ela comenta as principais causas, por exemplo, peso, a quilometragem, que é verdade, eu acho que são 2 coisas importantes. E outras coisas, nem tanto, não se sabe bem. Eu corro, né? Há 30 anos, nunca tive nada assim. Quando eu tive uma do joelho, não sei o quê, parava um pouco, uma semana, 2 e tal. Mas mantendo o peso, que é o que é importante. Outra matéria que sempre que eu falei, muita coisa de cobertura, mas também muitas matérias técnicas. No caso, uma do Marco Albuquerque falando sobre musculação. A musculação é bom ou é ruim para o corredor? Não, tem aquela linha, assim, o corredor tem que correr, né? Todo dia, quase todo dia. Musculação não ajuda nada. Mas ajuda, eu mesmo faço musculação hoje, 2, 3 vezes por semana. Então ele discute a questão da musculação. E a outra matéria em seguida, também informativa sobre a questão da anemia, né? Do corredor, que é meio, não é muito comum, mas acontecia. Você tem um desgaste muito grande, às vezes, se você corre maratonas e ultras maratonas. E havia aquele negócio, sempre tinha uma pessoa, não, eu sou vegetariano e sou maratonista. Não, é possível? É lógico que é possível. Mas é bom, o cara tem que ter um suplemento de ferro, né? Como se sabe. Então o título da matéria da Glaucia Larosa, que é a nossa nutricionista, anos e anos, ela fala, sem carne,
É mais fácil aparecer anemia. Se você não quer, tudo bem, mano. Precisa tomar um pouco de cuidado, porque tem dificuldade. Aí tem um anúncio bonito da 10 milhas garotos, que como eu brinco às vezes, não precisava nem fazer anúncio. Porque a prova é tão legal, né? Tão bonita, sai lá de Vitória, chega em Vila Velha, passa na terceira ponte, que tá a foto aqui, que não precisava fazer nada, porque é maravilhosa. Ok? Acabamos então de falar na edição de julho e agosto de 2002. Por favor, informem e participe sempre. Terça e sexta-feira, uma postagem aqui no site. Um abraço, obrigado.